Você provavelmente pensa que os pontos mais quentes do planeta são o Mar do Sul da China ou o Oriente Médio. Mas e se a disputa geopolítica mais perigosa do século XXI estiver acontecendo aqui? Esqueça tudo o que você sabe. A Groenlândia pode parecer uma ilha de gelo distante, mas está no centro de uma tempestade que ameaça despedaçar a aliança militar mais poderosa da história. Essa não é uma crise política qualquer. É o início de uma nova guerra fria pelos recursos do Ártico e pelo controle militar do topo do mundo. O que está acontecendo agora mesmo pode redesenhar as alianças globais e definir quem manda nas próximas décadas. Para entender a dimensão disso, é preciso perceber o que está em jogo. Durante séculos, a Groenlândia foi uma periferia gelada, estrategicamente importante, mas economicamente adormecida. Agora, dois fatores mudam tudo: o clima e a tecnologia. Primeiro, o desgelo. O aquecimento global está abrindo novas rotas de navegação que encurtam drasticamente as viagens entre a Ásia e a Europa. Controlar essas novas artérias comerciais é, por si só, uma vantagem estratégica gigantesca. Mas o verdadeiro prêmio está debaixo do gelo. A Groenlândia tem vastas reservas de petróleo, gás natural e, mais importante, metais de terras raras e urânio. As terras raras são essenciais para toda a tecnologia moderna, de telemóveis a sistemas de mísseis. O urânio é vital para a energia nuclear e para armas. No mundo competindo por autonomia, quem controla estes materiais controla o futuro. E depois, a geografia militar. A Groenlândia fica numa posição implacável entre os Estados Unidos e a Rússia. A trajetória mais curta para mísseis balísticos entre as duas potências passa diretamente sobre a ilha. É por isso que os Estados Unidos mantêm a base aérea de Pituffik, um posto avançado de alerta precoce e controle. Perder o controle desse território não é uma opção para Washington. Dominá-lo tornou-se uma obsessão. Neste xadrez de alto risco, há 4 atores principais, cada um com motivações perigosas. Primeiro, os Estados Unidos. Sob a doutrina de Donald Trump, a visão é de uma fortaleza América. A insistência em adquirir a Groenlândia é vista como uma questão de segurança nacional. Em uma comunicação direta, Trump afirmou que a OTAN deveria fazer algo para os Estados Unidos, revelando uma visão transacional da aliança. A lógica é dupla: garantir o controle militar do flanco norte e negar o acesso aos recursos da Groenlândia a rivais como a China. Depois, temos a Rússia. Moscou vê o Ártico como seu quintal. O país tem expandido e modernizado suas bases militares na região. Para a Rússia, a crescente presença da OTAN na Groenlândia é uma provocação. A diplomacia russa acusou a aliança de militarização acelerada e de criar uma histeria artificial com base em ameaças fabricadas contra Moscou e Pequim. O terceiro jogador é a China. Pequim joga no longo prazo. Sua estratégia foca em garantir influência sobre as novas rotas de navegação e, sobretudo, acesso aos recursos minerais cruciais para sua gigante indústria tecnológica. A China não tem uma presença militar direta, mas sua influência econômica crescente é vista com alarme por Washington. Por fim, a Dinamarca e a OTAN, que parecem ser o elo mais fraco. A Dinamarca, da qual a Groenlândia é um território semi-autônomo, está espremida entre o seu poderoso aliado americano e sua própria soberania. E a OTAN, a aliança, está fraturada. A crise expôs sua dependência dos Estados Unidos e a falta de uma estratégia unificada para o Ártico. O que era uma tensão latente explodiu numa crise aberta. Donald Trump intensificou suas exigências para comprar ou anexar a Groenlândia. Perante a recusa firme da Dinamarca, a resposta de Washington foi brutal. Trump anunciou a imposição de tarifas de 10% de produtos de 8 países da OTAN: Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Países Baixos e Finlândia. Essas tarifas, programadas para começar em 1º de fevereiro de 2026, foram uma chantagem explícita, ligando a punição econômica à cessão territorial. A retórica escalou para o campo militar. Trump não descartou o uso da força, afirmando que a posse da ilha é vital para a segurança nacional. Em resposta, numa demonstração de unidade, Alemanha, França, Suécia, Noruega, Países Baixos, Finlândia e Reino Unido enviaram tropas para a Groenlândia para exercícios coordenados com as forças dinamarquesas. Embora o número de tropas fosse simbólico, o sinal político foi inequívoco: a Europa não ficaria parada. Para complicar ainda mais,
os Estados Unidos anunciaram o envio de aviões militares para a Groenlândia para exercícios da NORAD, uma jogada vista tanto como uma demonstração de força contra a Rússia, quanto uma mensagem intimidatória para os seus próprios aliados. Essa crise abriu fissuras dentro da política americana. O deputado republicano Michael McCaul declarou que uma invasão militar subverteria completamente o artigo 5º da OTAN, colocando os Estados Unidos essencialmente em guerra com a própria OTAN. O antigo vice-presidente Mike Pence, embora apoiasse o objetivo de adquirir a Groenlândia, alertou que a tática ameaça quebrar a forte relação não só com a Dinamarca, mas com todos os países da aliança. As consequências disso vão muito além de uma disputa territorial. Estamos assistindo um abalo sísmico na ordem internacional. Anders Fogh Rasmussen, antigo secretário-geral da OTAN e ex-primeiro-ministro da Dinamarca, descreveu a situação como o maior desafio à OTAN desde sua fundação em 1949. Em uma entrevista, foi direto: o que está em jogo realmente é o futuro da OTAN. Rasmussen instou a Europa a abandonar a bajulação a Trump, argumentando que a única coisa que o presidente respeita é força, firmeza e unidade. Analistas concordam que a OTAN enfrenta uma crise existencial, com sua principal força militar, os Estados Unidos, agindo contra seus aliados. A própria razão de ser da aliança está em causa. Essa crise acelerou a discussão sobre a autonomia estratégica europeia. Líderes como o presidente francês Macron têm sido claros, afirmando que a Europa não aceitará a lei do mais forte. A União Europeia está considerando a ativação de seu instrumento anticoerção, uma bazuca econômica que permitiria retaliações massivas contra a pressão americana. Então, como isso pode acabar? Existem alguns caminhos possíveis. Num primeiro cenário, a pressão interna nos Estados Unidos e a resistência econômica unificada da Europa forçam a Casa Branca a recuar, mas não sem deixar cicatrizes profundas nas relações transatlânticas. Num segundo cenário, mais sombrio, a escalada continua. As tarifas são implementadas, a Europa retalia e a OTAN entra em colapso funcional. Isso dará início a um perigoso realinhamento militar global, com os países europeus à procura de novas garantias de segurança. Um terceiro caminho, proposto por Rasmussen, envolve uma desescalada negociada, atualizar o Acordo de Defesa EUA-Dinamarca para formalizar uma presença reforçada da OTAN na Groenlândia, criar um pacto de investimento ocidental para explorar os recursos da ilha e bloquear investimentos rivais. No entanto, com tanta desconfiança, a viabilidade de um acordo é incerta. A batalha pela Groenlândia é mais do que um capricho presidencial ou uma disputa territorial. É aqui que as alianças do século XX estão sendo testadas até o limite. O gelo do Ártico está derretendo, e talvez a ordem mundial que conhecemos esteja derretendo com ela. A questão que fica é: estamos assistindo ao colapso da Aliança Ocidental ou o doloroso nascimento de uma nova estratégia de defesa para um mundo mais perigoso? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se quer continuar a receber análises aprofundadas sobre os maiores jogos de poder da geopolítica mundial, inscreva-se no canal e ative as notificações.